Graça e paz, amada igreja. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe o teu lar, em nome de Jesus. Quero nesse dia compartilhar uma palavra ao teu coração, a fim de edificar, abençoar, direcionar a tua vida na presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Abra sua Bíblia, se você tiver com ela aí, em Mateus capítulo 14, verso 13 em diante. Um texto conhecido, mas também um texto precioso para a nossa vida, como toda a palavra de Deus, ela é preciosa para nós. Nos diz assim a palavra do Senhor: Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, à parte, sabendo as multidões, vieram da cidade seguindo-o por terra. Desembarcando, viu Jesus uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou seus enfermos. Ao cair da tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: o lugar é deserto e vai adiantada a hora. Despede, pois, as multidões, para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhes disse: não precisam retirar-se, dá-lhes vós mesmos de comer. Mas eles responderam: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Então ele disse: trazei-nos. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu-os aos discípulos e estes às multidões. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobejaram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Amém. Quero orar pela sua vida, pela sua casa, pelo seu lar, pedindo a provisão, o direcionamento, o conduzir de Deus, o agir de Deus sobre a sua vida, em nome de Jesus. Pai bendito, Pai amado, que o Senhor derrame a tua graça, a tua provisão, o teu sustento sobre cada vida, sobre cada família, sobre cada pessoa que está assistindo a essa mensagem. Que a tua graça, abundante graça, seja grandiosa sobre cada família, em nome de Jesus. Que o Senhor nos direcione a tua palavra, que o Senhor nos ensine a tua verdade, para a tua honra e para a tua glória, para o teu louvor, em nome de Jesus. Amém e amém. Meu amado, eu quero pensar com você nesse dia sobre o agir de Deus. Sobre o agir de Deus, é sobre isso que eu quero pensar com você nesse dia. Aqui nós temos um texto conhecido, um fato conhecidíssimo, a multiplicação dos 5 pães e 2 peixes. Algo que Deus faz de forma maravilhosa, de forma tremenda. Aqui nesse relato, alguns momentos antes, Jesus recebe a notícia de que João Batista havia sido morto. Que João Batista, aquele que foi o responsável por preparar o caminho do Messias, por preparar o caminho de Jesus, aquele que anunciava aos povos que ele, Jesus, era o Cordeiro de Deus, que iria tirar o pecado do mundo, aquele que estava responsável por inserir Jesus diante dos povos, diante das pessoas, agora estava morto. Jesus, ao receber essa notícia triste, ele busca se retirar com os seus discípulos a um lugar mais isolado, a um lugar mais tranquilo. João Batista havia sido decapitado a pedido de uma mulher ao rei Herodes. E esse então foi não somente decapitado, mas teve a sua cabeça numa bandeja como troféu por aquele pedido, ou daquela forma que havia sido feita. E Jesus então fica profundamente triste a esse respeito, que agora João Batista estava morto. Jesus então se retira, a fim de ficar um pouco mais isolado, um pouco mais sozinho com os seus discípulos, por causa daquele momento. Mas o fato é que quando a multidão, quando as pessoas sabem que Jesus está se retirando para um certo lugar deserto, elas o acompanham, elas vão para onde Jesus está, mesmo a pé, mesmo caminhando, elas vão por terra e chegam ali. É interessante que o verso 14 nos diz: desembarcando, viu Jesus uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Quando Jesus provavelmente chega ali naquela região, a multidão, pessoas já estavam lá aguardando Jesus, uma enorme multidão aguardando a presença do Mestre. Jesus deixa a sua tristeza de lado e começa a olhar para aquela multidão, começa a manifestar o seu poder, começa a cuidar das necessidades daquelas pessoas
mesmo ele estando ali no momento de luto, no momento de tristeza, ele olha para aquela multidão e se compadece delas. Duas coisas importantíssimas, notórias, que nós vemos no ministério de Jesus. Primeiro é a compaixão que Jesus tem para com as pessoas. A compaixão que Jesus tem em olhar, em ver, em sentir a dor, o sofrimento, a necessidade do outro e se colocar no lugar delas. Jesus, então, ao olhar aquela multidão, se compadeceu da necessidade delas, se compadeceu do que elas precisavam de fato para a vida e para a necessidade que elas estavam enfrentando naquele momento. Então Jesus ali começa a operar os seus milagres, começa a curar os enfermos, manifestar a sua cura, o seu poder de restauração, de vida, de transformação, de um novo tempo sobre aquelas vidas, sobre aquelas pessoas. Jesus então começa a curar os enfermos que chegam abundantemente sobre ele. Então, duas coisas que nós notamos. Primeiro é a compaixão que Jesus tem para com aquelas pessoas. Primeiro é o amor ao se colocar no lugar daquelas pessoas e atender às suas necessidades. A segunda coisa é que Jesus manifesta a sua cura, o seu poder, o seu milagre sobre a necessidade delas. Jesus estava mais preocupado, mais interessado em de fato curar a vida delas do que qualquer outra coisa. Isso é importantíssimo nós salientarmos e entendermos. No verso 15 diz: ao cair da tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: o lugar é deserto e vai adiantada a hora. Despede, pois, as multidões para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Ao cair da tarde indica que aquelas pessoas, aquela multidão já estava ali um bom tempo. Já estavam ali o tempo suficiente para ouvir os ensinamentos de Jesus e ver o seu agir, ver os seus milagres, ver os seus sinais. Não era algo simplesmente de 1 hora ou 2 horas, mas ela estava um bom tempo ali. Não somente ela, mas todos os seus discípulos, vendo, acompanhando, ouvindo o ensinamento de Jesus, vendo o seu agir, vendo os seus milagres, vendo os seus sinais, vendo o seu poder naquela situação sobre aquelas vidas. Entenda bem isso. Ela já estava um bom tempo vendo o agir de Deus, vendo o poder de Deus, vendo a ação de Deus. Não somente a multidão, mas também, principalmente, os discípulos. Não era a primeira vez que Jesus estava manifestando o seu poder de cura. Não era a primeira vez que Jesus estava manifestando o seu poder sobre a vida das pessoas. Não era a primeira vez que Jesus estava agindo. Pelo contrário, os discípulos já estavam acompanhando o poder e a ação de Jesus vários momentos, em várias circunstâncias, em várias situações. Eles haviam testemunhado, visto o poder e o agir de Deus sobre aquela vida. Entenda bem isso, guarde bem isso no fundo do seu coração, para que você possa entender o decorrer dessa mensagem, para que você possa entender sobre o agir de Deus, sobre o poder transformador, sobre o poder de ação de Deus para com a nossa vida, para com aquela situação. Uma segunda coisa que nós notamos nesse verso é que o lugar era deserto. Indica de fato um lugar isolado, um lugar onde não havia comércio ali perto, não havia nada ali perto que pudesse saciar ou matar a fome daquelas pessoas. Jesus de fato estava num lugar isolado, num lugar deserto, num lugar sem nenhum comércio ali perto, para que ele pudesse usar a fim de saciar a fome e a necessidade daquelas pessoas. E muitas vezes, meu amado, entenda isso, que muitas vezes nós parecemos estar de fato em lugares isolados, em fato no deserto. Muitas vezes nós parecemos estar de fato no lugar onde nós olhamos e não encontramos uma solução plausível ou uma solução tangível para a nossa situação, para os nossos problemas. Parecemos de fato estar num lugar deserto. Mas a questão é, quem está ali naquele lugar de deserto com você? Quem está de fato ali passando aquele momento de angústia, de aflição ali com você? Aqui no caso, não era o fato de ele estar em um lugar isolado, num lugar deserto, mas quem estava ali com eles? É isso que nós precisamos entender bem claramente. Entender que não é o fato de estarmos num lugar deserto, num lugar sem condições normais de ação, mas o fato é quem está no deserto conosco,
quem está no lugar isolado conosco. Jesus estava ali. Aquele que manifestou o poder de cura, de restauração sobre aquelas vidas, estava no lugar deserto. Então a questão não era o isolamento, a questão não era o lugar isolado, mas quem estava ali. E uma terceira coisa é que os discípulos dizem: despede, pois, as multidões, para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Os discípulos pareciam que não haviam entendido ainda o poder e o ministério de Jesus. Os discípulos parece que ainda não tinham entendido ou compreendido o que Jesus fazia e qual era a importância ou a preocupação maior com Jesus, de Jesus para com a multidão. Eles queriam trazer uma solução rápida e prática para aquela situação. Olha, já está caindo, já está chegando o final do dia, a tarde já está caindo, nós estamos num lugar deserto, sem nenhuma condição de nós comprarmos alimento para essa multidão. A hora da refeição já está passando, a hora desse povo se alimentar já está passando, e nós não temos nada. Então vamos tomar uma solução prática aqui para essa situação. Manda a multidão embora, cada um por si, eles se viram, eles dão o seu jeito, e nós nos livramos do problema, nós nos livramos dessa circunstância, nós nos livramos dessa situação. A questão é, vamos resolver de uma forma prática essa situação. Talvez, muitas vezes nós pensaríamos a mesma coisa no lugar deles. Bom, se a circunstância é simples, nós temos uma grande multidão aqui, não temos alimento para elas, ao lugar onde nós estamos não dá para comprar nada. Vamos resolver isso, manda eles para casa, cada um por si, eles compram os alimentos e se viram. Isso é, de fato, uma solução prática para aquela circunstância, mas também é uma solução, umas circunstâncias para aquele que não tem compaixão pelas almas, para aquele que não tem compaixão pelas necessidades do outro, para aqueles que de fato ainda não aprenderam a exercer o amor ao próximo, para aqueles que de fato ainda não aprenderam a ter compaixão uns pelos outros. Por isso Jesus age diferente. Por isso Jesus olha para aquela multidão e diz: não vamos despedir as multidões. Jesus no verso 16 diz: Jesus porém lhes disse: não precisam retirar-se, dai-lhe vós mesmos de comer. De um lado nós temos uma solução prática por aqueles que não têm compaixão pela multidão, querem simplesmente se livrar do problema. De outro lado nós temos aquele que tem compaixão pela multidão e quer trazer a solução sobre o problema. Duas coisas importantes, meu amado, que nós precisamos entender. Primeiro, é preciso ter compaixão para a multidão. E segundo, nós podemos tomar duas atitudes: ou nos livrarmos do problema, ou trazermos uma solução sobre o problema. Há um velho ditado que diz: se a vida te der limões, faça uma limonada. Ou seja, se a situação está difícil, aprenda a lidar com aquilo que você tem. E o agir de Deus é justamente isso. Ele age nos momentos que nós achamos que não tem solução, que não tem como resolver aquilo, e nós dizemos uma solução prática: manda a multidão para casa, vamos nos livrar dela. Mas Jesus, aquele que tem compaixão pelas almas, pelas vidas, diz: elas não precisam se retirar, dá a vocês mesmos o alimento, dá a vocês mesmos o de comer a elas. E aí eu imagino a situação, a cara dos discípulos, um olhando para o outro e perguntando: vamos dar o que para elas? O que nós vamos dar para elas? Lascou-se. Meu amado, o agir de Deus começa quando nós achamos que tudo está perdido, que nós não temos uma solução plausível de como resolver as circunstâncias que aparecem em nossa vida. Na situação que os discípulos estavam, nós talvez faríamos a mesma coisa: manda a multidão embora, Senhor. A hora já está passando, essa multidão vai começar a pedir comida, manda eles para casa, e que cada um compra. Deus vai: não, elas não precisam se retirar, dá a vocês mesmos de comer para elas. Estejam dispostos a servir a multidão, estejam dispostos a ver o que vocês têm e servir essa multidão que está com fome, que está faminta, que está necessitada.
O agir de Deus começa quando nós achamos que não há uma solução, uma saída. Ali Deus começa a agir, ali Deus começa a operar, ali as maravilhas de Deus começam a acontecer sobre a nossa vida, sobre as circunstâncias que aparecem sobre nós. Sem Deus nós queremos nos livrar dos problemas, com Deus nós queremos a solução para os problemas. É muito fácil nós nos livrarmos da sujeira, colocar a sujeira debaixo do tapete. Mas com Deus nós aprendemos que é preciso limpar a sujeira de fato, é preciso tirar ela daquele lugar, eliminar ela, resolver aquela circunstância, aquela situação, resolver aquele problema. Mas a questão é, quem está conosco ali no deserto? Não é o lugar que se está, mas quem está conosco ali. Não é o que eles tinham diante deles, não era a situação que eles estavam, não era a grande multidão, a circunstância era, a questão era quem estava ali com eles. O mestre. Verso 17 nos diz: mas eles responderam: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. No relato de João, e afinal de contas esse é o único milagre que os 4 evangelhos apresentam. Este é o único milagre que está descrito nos 4 evangelhos. E João então nos diz que André, irmão de Pedro, ao chegar e comunicar a Jesus que havia 5 pães e 2 peixes, ele indaga a Jesus e diz: o que é isso para tanta gente? O que significa esses 5 pães e 2 peixes para tanta gente? Ou seja, em outras palavras, está dizendo: Senhor, nós temos 5 pães e 2 peixes, mas isso é nada. Isso é absolutamente nada perto de uma grande multidão. Cerca de 5.000 pessoas, somente homens, fora mulheres e crianças. Isso que nós temos de fato não é nada. Meu amado, eles passaram praticamente o dia inteiro vendo o agir de Deus sobre enfermos, curando, restaurando, operando os seus milagres, os seus sinais. Passaram praticamente o dia inteiro vendo o agir de Deus. Mas quando outra situação contrária, outro momento difícil, que agora era saciar a fome da multidão, apareceu diante deles, ficaram sem fé, ficaram atônitos. O que nós vamos fazer? O que nós vamos fazer? Simplesmente porque um novo problema apareceu diante deles, eles esqueceram do agir de Deus alguns momentos antes. Eles esqueceram do poder de Deus alguns momentos antes. Simplesmente um novo fato, um novo problema, uma nova circunstância apareceu diante deles, que era saciar a fome da multidão. Eles tinham os 5 pães e 2 peixes em suas mãos. Era o que eles tinham. 5 pães e 2 peixes. Perto de uma multidão, de uma grande multidão, aos olhos humanos não era nada. Mas o fato era que não importa, meu amado, o quanto nós vemos, não importa o quanto nós experimentamos do agir de Deus, sempre haverá incredulidade em nosso coração. Não importa o quanto nós experimentamos do agir de Deus sobre nossa vida, sempre quando aparece uma nova circunstância, um novo problema, um novo momento, sempre haverá incredulidade em nosso coração. Mas o fato é que nós precisamos pedir para Deus tirar essa incredulidade do nosso coração, da nossa vida, para que possamos de fato crer no poder, no agir, na direção de Deus em todos os momentos, em cada circunstância. Quando nós não cremos de fato de toda a alma, corpo, entendimento diante do Senhor, quando nós de fato não cremos no agir de Deus, quando de fato nós não pedimos para o Senhor tirar essa incredulidade em toda circunstância que nós enfrentamos, sempre nós colocaremos em dúvida o agir de Deus. E agora? Será que nós vamos conseguir saciar a fome desse povo? Por mais que eles houvessem experimentado, visto os milagres e sinais do Senhor alguns minutos antes, porque um novo fato apareceu em suas vidas diante deles, a incredulidade veio à tona de novo. A incredulidade apareceu de novo sobre as suas vidas, em seus corações. E agora o que nós vamos fazer? Manda essa multidão embora, Senhor. Meu amado, talvez você está vivendo tempos de incredulidade.
Você já experimentou o agir de Deus no passado, você experimentou o poder de Deus no passado, mas talvez no momento que você está enfrentando ou está vivendo, você está no momento de incredulidade, você está no momento de questionar o agir de Deus, o poder de Deus. Será que agora o que eu vou fazer? Qual é a solução plausível sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre essa circunstância? O conselho que eu lhe dou é: peça ao Senhor para tirar essa incredulidade do seu coração. Peça ao Senhor para tirar essa dúvida, esse questionamento do seu coração, da sua vida. Uma segunda coisa que nós precisamos entender é que sempre nós precisamos olhar o que nós temos disponível. Sempre nós precisamos olhar aquilo que nós temos diante de nós e aprender a usar isso em nosso benefício. Aprender a usar aquilo que nós temos em nosso benefício, em nosso favor. Não é questionar, não é murmurar, dizer, mas eu só tenho isso. Mas eu tenho isso. Eu tenho ainda isso para poder fazer, para poder ver, para poder testemunhar o agir de Deus. O agir de Deus, ele começa naquilo que nós temos diante de nós, aquilo que nós temos disponível. A palavra de Deus nos mostra, no Velho Testamento, o agir de Deus de uma forma maravilhosa e tremenda. Certa vez Elias chegou diante de uma viúva e perguntou o que ela tinha, na sua casa. Ela então disse: eu só tenho um pouco de azeite, um pedaço e um pouco de farinha. Elias então disse: olha, vai, faz um bolo para mim, que eu estou com fome, e depois você faz então um bolo para você e seu filho. Ela então olha e diz: olha, eu só tenho um pouco de azeite, um pouco de farinha, que vai dar somente para mim e para o meu filho, e depois disso nós iremos morrer, depois disso nós não temos perspectiva nenhuma. Elias então diz para ela: olha, você precisa crer, você precisa confiar, você precisa de fato crer no agir de Deus. Vai e faz como eu estou te falando, faça um pedaço de pão para mim, depois você faz para o seu filho e para você. E saiba que da sua botija o azeite não acabará, da sua panela a farinha não faltará. E Deus agiu, Deus supriu. A perspectiva dela era para mais uma refeição. Deus deu a perspectiva para várias e várias refeições, para ela e para o filho dela, mas usou simplesmente o que ela tinha em mãos: um pouco de azeite, um pouco de farinha. Outra viúva, diante de Eliseu, Eliseu pergunta o que ela tem, o que ela tinha na sua casa. E ela diz: eu tenho um pouco de azeite, e grande é a minha dívida que o meu marido deixou, e eu não tenho como saciar, não tenho como pagar essa dívida. Eliseu então diz para ela: pede aos seus vizinhos vasilhas, pede aos seus vizinhos que lhe empreste vasilhame, e você vai encher elas os seus de azeite. E quando você tiver vasilha, você vai encher deles de azeite. Depois você vai vender aquilo que você conseguir. E a palavra de Deus mostra que aquela mulher foi e pediu aos seus vizinhos vasilhas e vasilhas. E aquele pouco de azeite que ela tinha se transformou em abundância, que ela foi capaz de encher várias e várias vasilhas, até que não tinha mais nenhuma vasilha para ser enchida. Meu amado, o agir de Deus começa com aquilo que nós temos nas mãos. O agir de Deus começa com aquilo que nós temos diante de nós. O agir de Deus, as coisas não começam grandes, elas se tornam grandes. As coisas em nossas vidas não começam grandiosas, mas elas se tornam grandes. Começam com pouco, começa no pequeno. O agir de Deus não começa de uma forma grandiosa, ela começa naquilo que nós temos. E à medida que nós vamos confiando no Senhor, à medida que nós vamos colocando isso diante do Senhor, elas se tornam grandes, se tornam abundantes sobre nossa vida, sobre nossa casa. Mas começa naquilo que você tem, começa com aquilo que você coloca diante do Senhor. É ali que começa o agir de Deus, é ali que começa a ação de Deus sobre nossa vida, sobre nossa casa. Precisamos confiar no Senhor. O verso 18 nos diz: então ele disse: trazei-nos. Eles tinham 5 pães e 2 peixes.
Havia um questionamento em seus corações, mas o que isso significa para tanta gente? Jesus então disse: traz os 5 pães e 2 peixes. E aqui está um dos fatos mais importantes de toda a passagem, de todo o ensino, de toda essa circunstância. Está o fato mais importante, que talvez por pequeno que seja, nós não notamos a importância que ele tem. E talvez, ao observarmos, talvez seria até algo que não deveria estar aqui na narrativa, mas por ser tão pequeno e tão importante, se faz tão notório aqui no meio dessa narrativa, desse ensino, que é justamente o fato de tomar aqueles 5 pães e 2 peixes e levar até Jesus. Ao fazer esse simples ato, meu amado, de pegar os 5 pães e 2 peixes e levar até a presença de Jesus, é ali que começa o milagre, é ali que começa o agir de Deus, é ali que começa a ação do poder de Deus sobre nossa vida. É quando nós pegamos aquilo que nós temos e levamos diante do Senhor, é quando nós pegamos as nossas causas, as nossas circunstâncias, os nossos problemas e levamos até a presença de Jesus. Jesus por diversas vezes nos orienta, nos ensina, diz: vinde a mim, casem a mim, buscai-me, está diante de mim. Jesus por diversas vezes durante seu ministério diz: a solução para a sua necessidade, para o seu problema, é estar diante de Jesus. Por diversas vezes, pessoas paralíticos foram até a presença de Jesus, pessoas levaram paralíticos enfermos até a presença de Jesus. Não é simplesmente simbólico, isso é um ato de fato confiar e depender. O único que pode resolver essa circunstância é Jesus. O único que pode mudar a circunstância da minha vida é Jesus. O único que pode trazer algo novo, o único que pode mudar a circunstância da minha vida, da minha família, é Jesus. Por isso, meu amado, é importantíssimo, imprescindível, para que a sua vida seja transformada, para que a sua vida seja mudada, é estar diante de Jesus, é levar a sua vida até a presença de Cristo. É ali que começa o agir de Deus, é ali que começa a manifestação do poder de Deus sobre a tua vida, sobre a tua casa. É a decisão mais importante que nós podemos tomar do nosso relacionamento com Deus, é de irmos até a presença de Jesus. Porque quando nós assim fazemos, quando de fato estamos na presença de Jesus, ali há a transformação, ali há a mudança, ali há a renúncia, ali mostra o agir de Deus sobre nossa vida. O fato não era os 5 pães e 2 peixes, mas diante de quem estava, nas mãos de quem estava. A questão não era a quantidade de alimento que se tinha, mas nas mãos de quem estavam aqueles alimentos. Se nas mãos dos discípulos não serviriam para nada, mas nas mãos de Jesus foi capaz de alimentar uma multidão toda. A questão não é se o seu problema, se a sua vida está fácil de resolver ou não. A questão é de quem está no controle da sua vida, quem está no controle das suas ações, se é você, ou se é Deus, ou se é Jesus Cristo, se é Ele quem controla e direciona a sua vida. A questão é nas mãos de quem está a sua vida, a questão é nas mãos de quem está a sua vida, meu amado. Se a sua vida ainda não está nas mãos de Jesus, as coisas não vão mudar, as coisas vão continuar de mal a pior, as coisas vão continuar em declínio, porque a questão não é o que se tem, a questão não é o tamanho da sua fé, a questão não é o tamanho dos seus recursos financeiros, mas é nas mãos de quem está a sua vida, nas mãos de quem está o seu coração, nas mãos de quem está a direção total da sua vida. Lembre-se disso, entenda isso, compreenda isso para a sua vida. Jesus disse: olha, é 5 pães e 2 peixes que tem, trazei até mim. Não era quantidade de alimentos. Se esses alimentos estivessem simplesmente nas mãos de Jesus, Jesus olhasse e disse: olha, discípulos, peguem 5 pães e 2 peixes e distribuam aí. Aqueles 5 pães e 2 peixes não serviriam para nada, não saciaria a fome daquela multidão, não mataria, não resolveria aquele problema, aquela circunstância.
Mas quando Jesus diz: olha, antes de vocês distribuírem a multidão, traz até mim. Antes de alguma coisa acontecer, eu preciso ter esses 5 pães e 2 peixes nas minhas mãos. Antes de qualquer coisa, meu amado, acontecer na sua vida, é preciso que ela esteja nas mãos do Senhor. É preciso que ela esteja nas mãos de Deus. É preciso uma entrega, é preciso um confessar, é preciso um entregar de vida à presença do Senhor Jesus Cristo. É preciso dizer: Senhor, eu sou um miserável pecador, eu sou um miserável, uma pessoa miserável, uma pessoa que não sabe controlar a sua vida, que não sabe controlar ou tomar decisões sobre a sua vida. Eu sou uma pessoa perdida, mas eu entrego a minha vida diante do Senhor, eu entrego a minha vida nas mãos do Senhor, porque eu sei que o Senhor é o único que pode salvar a minha vida da perdição. Eu sei que o Senhor é o único que pode perdoar os meus pecados e me purificar e trazer uma nova vida para mim. Nas mãos de quem está a sua vida? É você que controla a sua vida? É você que toma as decisões da sua vida? Está perdido. Coloque as suas vidas nas mãos do Senhor e deixe Ele conduzir a sua vida, o seu coração. Deixe Ele conduzir de fato a sua vida. Jesus diz: trazei os 5 pães e 2 peixes. E ali vai começar o milagre, ali vai começar o agir, ali vai começar a manifestação do poder de Deus. No verso 19 diz: e tendo mandado que a multidão se sentasse sobre a relva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu-os aos discípulos, e estes às multidões. Mais um ensinamento precioso que nós encontramos nesse verso. Mais um ensinamento precioso nós encontramos aqui no verso 19. Primeiro, Jesus manda que a multidão se assente sobre a relva. Entenda uma coisa: o agir de Deus não acontece de qualquer forma. Deus não age em situações ou de forma leviana. Jesus primeiro manda a multidão se sentar-se, organiza aquela multidão para começar a agir. Muitas vezes nós queremos que Deus age em nossa vida, mas nós estamos levando as coisas, nós estamos caminhando, nós estamos levando a nossa vida nas coxas. Queremos ver os resultados daquilo que nós mesmos estamos levando nas coxas de qualquer forma, de qualquer maneira. Nós queremos ver o agir de Deus, não importa como nós estamos, não importa como está a nossa vida, nós queremos ver o poder de Deus, a manifestação, o agir de Deus. Mas Deus não age de qualquer forma, de qualquer maneira. Nós precisamos entender: para que Deus possa agir na minha vida e na sua, é preciso organizar ela. É preciso colocar a vida em ordem. É preciso organizar a casa, meu irmão. É preciso organizar a nossa vida na presença do Senhor. Deus não vai agir de qualquer maneira, de qualquer forma. Deus não vai agir na sua vida sem organizar ela, sem que haja uma mudança, sem que haja uma transformação, sem que haja uma ordem sobre a tua vida. É preciso um direcionamento de Deus para a sua vida, para que as coisas comecem a acontecer. A segunda coisa que nós aprendemos aqui nesse texto é que Jesus, tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou. Jesus, depois de fazer a multidão se sentar, Ele pega aqueles pães, aqueles 5 pães, aqueles 2 peixes, e os abençoa, e lança uma palavra de bênção sobre aqueles pães. Jesus pegou aqueles alimentos e os abençoou. E aos nossos olhos, o que seria aqueles 5 pães e 2 peixes para aquela multidão? Mas o fato é de que Jesus estava abençoando aquele alimento. Diz: Deus, obrigado. E com esse alimento, ele vai ser suficiente para alimentar a fome dessa multidão. Nós muitas vezes reclamamos daquilo que nós temos, em vez de nós abençoarmos, em vez de nós dizermos: Senhor, abençoe esse alimento. Abençoe isso. Abençoe esse alimento sobre minha vida. Quando Jesus roga a bênção sobre aquele alimento, é como se ele dissesse: este pouco alimento se tornará muito. Esse pouco alimento se tornará de fato o necessário para alimentar essa multidão.
Esse pouco alimento de fato se tornará uma bênção para essa multidão. O fato, meu amado, é que muitas vezes nós reclamamos antes de abençoar. E esse é um dos fatos que muitas vezes impede que o agir de Deus aconteça em nossa vida. Uma das coisas que levam os cristãos a dizimarem, a ofertarem, a contribuírem, a ajudarem, é o agradecimento ao Senhor. É dizer: Deus, como o Senhor tem me abençoado, como o Senhor tem abençoado a minha vida, como o Senhor tem abençoado a minha casa, o meu lar com esse sustento, eu oferto ao Senhor, porque isso tem sido bênção na minha vida, porque isso tem de fato abençoado a minha vida, porque isso de fato tem sido uma bênção sobre a minha vida. Meu amado, não deixe de abençoar aquilo que se tem. Olhe para aquilo que você tem na sua casa, olhe para aquilo que você tem na sua vida e comece a abençoar, comece a rogar a bênção de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre o seu lar. Diz: oh, Deus, abençoe a minha casa, abençoe meu lar, abençoe minha família, abençoe o alimento que eu tenho, abençoe o meu serviço, que a tua bênção de fato seja próspera sobre a minha vida. Mas a questão é, meu amado, que não é somente abençoar, não é somente rogar a bênção de Deus sobre aquilo que se tem, mas é tomar uma ação, tomar uma atitude em relação àquilo que se tem. O verso nos diz que depois que ele abençoou, ele, tendo partido os pães, deu aos discípulos e este às multidões. Depois de Jesus abençoar, depois de Jesus rogar a bênção de Deus sobre aquele alimento, ele toma uma ação, ele distribui aos seus discípulos e pede para que eles distribuam às multidões. O agir de Deus começa quando nós começamos a agir. Não é somente rogar a bênção do Senhor, não é somente pedir para que Deus abençoe, mas é simplesmente a tomar uma atitude para a nossa vida, tomar um agir, buscar um comportamento diferente, um agir diferente para a nossa vida, tomar uma atitude diferente. É algo que a bênção de Deus, o agir de Deus começa a acontecer na nossa vida quando nós tomamos atitudes, ações. Seja algo que eu deixo de fazer, seja um tempo a mais que eu tenho com minha esposa, com minha família, com meus filhos, com Deus. São atitudes que vão mudar em minha vida. São atitudes que eu digo: olha, eu vou parar de fazer isso, eu vou tomar essa atitude para a minha vida. Ali começa o agir de Deus. Não é somente rogar: Deus abençoe, mas ficar parado. Não é somente rogar: Deus, que o Senhor abençoe minha casa, meu lar, mas não tomar atitudes ou ações para isso. Não é somente rogar a bênção do Senhor, mas tomar atitude, dizer: Senhor, que eu possa mudar a minha vida, que eu possa buscar mais tempo com o Senhor, que eu possa deixar coisas que eu tenho feito para trás, que eu possa mudar atitudes na minha vida, para ter mais tempo com o Senhor, para ver o agir do Senhor, para ver de fato algo acontecendo na minha vida. Entenda, meu amado, que o agir de Deus não é somente rogar a bênção de Deus, mas tomar uma ação, uma atitude. É tempo de mudar enquanto se pode mudar. É tempo de mudar a sua vida, aquilo que você tem feito, que muitas vezes tem tomado o seu tempo, tem trazido algo improdutivo na sua vida, não tem contribuído com nada. É algo de deixar isso para trás e tomar novas atitudes, novas ações, novo pensamento, novo agir na sua vida. Jesus não somente abençoa aquele alimento, mas ele toma uma atitude. Ele distribui seus discípulos e esses as multidões. Depois que as coisas estão nas mãos de Jesus, é hora de agir. É hora de fato ver acontecer o agir do Senhor. Verso 20 nos diz: todos comeram e se fartaram, e os pedaços que sobejaram recolheram 12 cestos cheios. Todos comeram e se fartaram. Aqueles 5 pães e 2 peixes não somente foi um aperitivo para aquela multidão, mas eles comeram até estarem fartos, até estarem cheios, até não caber mais alimento. Eles se fartaram daquilo e sobrou ainda 12 cestos cheios.
um cesto para cada discípulo, para que eles vissem o agir de Deus, para que eles pudessem ver o agir do Senhor, para que eles pudessem confirmar o agir de Deus em contraste com a nula fé que eles tinham. Deus ainda deu para cada discípulo um cesto, para que eles pudessem ver que a fé que eles tinham era nula, era nenhuma, perto do agir de Deus, perto daquilo que Deus poderia fazer. Questionaram Deus, duvidaram em seus corações se aqueles pães dariam para saciar a fome de uma multidão. Jesus então não somente sacia a fome, mas dava um cesto para cada um. Leve isso para casa, porque isso vai ser um testemunho na sua vida, daquilo que Deus fez aqui. O agir de Deus começa, meu amado, se torna grande em nossa vida, porque Deus é tremendo em glória e em poder. Mas o que muitas vezes limita o agir de Deus é a nossa fé. O agir de Deus é tremendo, é grande, é grandioso, porque Deus é grande em glória e em poder. Mas o que limita muitas vezes o agir de Deus é a nossa fé, ou a falta dela. O que limita o agir de Deus muitas vezes em nossa vida é a nossa falta de fé. A cada novo dia nós precisamos nos chegarmos mais perto do Senhor Jesus. A cada novo dia nós precisamos abandonar os nossos pecados, as nossas atitudes que não agradam a Deus, que vai contra os princípios de Deus. A cada dia nós precisamos fazer o nosso velho homem morrer, fazer a nossa vontade pecaminosa morrer, fazer o nosso anseio pelo pecado morrer, e nos aproximarmos do Senhor, e nos aproximarmos da presença de Deus, e nos aproximarmos do Senhor Jesus. A cada novo dia, a cada dia nós precisamos fazer o nosso eu morrer e nos aproximarmos da presença, da glória, da graça do Senhor, para vermos o agir do Senhor. Eu sei que muitas vezes não é fácil vermos as coisas acabando em casa, filho pedindo algo e nós não temos condições para comprar, para dar. Mas lembre-se que muitas vezes o agir de Deus não está limitado com aquilo que nós temos, mas está limitado com a fé que nós temos. É nesses momentos, nessas circunstâncias, que nós precisamos dobrar nossos joelhos, bendizer o nome do Senhor, dizer: Deus, abençoe a minha vida, abençoe a minha casa, para que eu possa comprar isso para minha família, para que eu possa dar isso para minha família. São necessidades básicas, mas é ali que Deus começa a agir. Só naquilo que nós temos, meu amado, que começa a manifestação do poder, da ação de Deus sobre nossa casa, sobre nossa vida. É ali que começa o agir de Deus, é ali que começa a ação de Deus para com nossa vida. Por isso, não limite o agir de Deus na sua vida, não limite a ação de Deus na sua vida. Às vezes nós agimos de uma forma tão leviana, dizemos: eu vou viver a minha vida do jeito que eu bem entendo, depois eu peço perdão para o Senhor, o Senhor me perdoa. A palavra que eu trago ao seu coração é: para de desafiar Deus, para de desafiar achando que você pode viver a sua vida do jeito que você quer, para de desafiar Deus achando que você pode viver a sua própria vontade, o seu próprio desejo, e querendo somente que Deus te abençoe, somente que Deus te dê saúde, tá bom. E Deus, que o Senhor me dê saúde e eu vou viver minha vida do jeito que bem entender. Não se iluda, meu amado. Deus está na direção de tudo, mas o que Ele mais anseia, o que Ele mais quer é estar na direção da sua vida. O que Deus mais deseja é direcionar a sua vida para que você seja abençoado. O agir de Deus na minha vida começa quando eu estou diante do Senhor. Por isso, deixe o Senhor conduzir a sua vida, deixe o Senhor conduzir o seu coração, a sua família. Nós queremos a bênção de Deus, mas não queremos o Deus da bênção. Nós queremos que Deus nos abençoe, nós queremos que Deus nos faça próspero, mas nós não queremos segui-lo, nós não queremos abrir mão da minha vontade, do meu eu, para seguir ao Senhor. Não permita que isso aconteça na sua vida, não permita que isso aconteça sobre a sua casa. Verso 21, para nós terminarmos disso: e os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Deus faz além do que nós podemos imaginar ou pensar.
Ali deveria ter em torno de 10 a 15 mil pessoas. E aqueles 5 pães e 2 peixes foram abundantes para matar e saciar a fome daquele povo, daquelas pessoas. Quer ver Deus agir na sua vida? É a hora de você deixar a direção da sua vida nas mãos do Senhor. Abrir mão da sua vontade, abrir mão dos seus prazeres, dos seus pecados, e começar a buscar o Senhor, e começar de fato se prostrar diante do Senhor, para que Deus seja o alimento da sua vida, para que Jesus seja o alimento que sacia a sua vida, para que Jesus seja aquele que vai de fato matar a sua fome, a sua necessidade. Não seja incrédulo diante das circunstâncias. Experimente o agir de Deus, experimente o agir do Senhor, mas confie, entregue a sua vida, esteja na presença dEle, e você verá o agir de Deus sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre o teu lar, de uma forma maravilhosa, de uma forma abundante. Meu amado, eu quero orar pela sua vida, pela sua casa, pedir que o Senhor direcione, pedir que o Senhor abençoe a tua vida. Pai bendito, Pai amado, que o Senhor nos conduza em tua presença, que o Senhor nos conduza diante do teu altar, que o Senhor nos direcione, nos ensine a tua verdade. Abençoe cada vida, cada família que está assistindo essa mensagem. Que a tua provisão, que a tua bênção seja abundante sobre cada vida. Que o Senhor esteja direcionando, sustentando, conduzindo. Mas que acima de tudo possamos mudar o nosso agir, nosso comportamento, buscando a intimidade com o Senhor, buscando a um tempo a mais contigo, buscando cada vez mais o teu agir em nossas vidas e sobre nós. Que o Senhor nos conduza, que o Senhor nos direcione, que o Senhor nos guie em tua presença. Abençoe cada lar, cada família, Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Meu amado, que Deus te abençoe, que Deus conduza. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a misericórdia e a comunhão do Espírito Santo seja abundantes sobre a tua vida, sobre a tua casa. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe o teu lar, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Deus te abençoe.